Você já percebeu o que acontece quando você adquire algo novo? Um carro, uma roupa, um objeto de desejo? Por um breve momento há uma sensação de excitação, um brilho, uma satisfação efêmera. Mas com o tempo, às vezes dias, às vezes semanas, aquilo se apaga. O que parecia essencial se torna apenas mais uma coisa. Esse é o padrão da mente condicionada. Buscar nas formas aquilo que só pode ser encontrado no ser. A posse nos dá uma falsa sensação de completude. Mas o sentimento desaparece porque ele nunca veio de fora. Ele veio do contato breve com o espaço interno silencioso que a novidade momentaneamente revelou. Não há problema algum em apreciar as manifestações da vida, mas é preciso reconhecer que nenhuma forma, por mais bonita ou desejada, pode conter a essência da verdadeira abundância. A verdadeira abundância é simples, é o sentimento de já estar completo, mesmo sem precisar possuir nada. Você pode caminhar pela cidade, olhar as vitrines, sentir a vida pulsando ao seu redor e ainda assim estar ancorado em silêncio. A verdadeira liberdade espiritual não exige que você fuja do mundo. Ela pede apenas que você não se perca nele. Estar em meio ao barulho da cidade com atenção e presença é uma prática poderosa. A natureza pode ser útil para acalmar a mente, mas se você depende exclusivamente dela para sentir paz, essa paz será frágil, será condicionada. A profundidade verdadeira surge quando você leva essa paz para todos os ambientes, mesmo os mais caóticos. Isso requer uma vigilância interior, uma consciência desperta, que observa sem se identificar. Você então passa a ver tudo, as vitrines, os carros, as multidões, como o que são, manifestações passageiras do jogo da forma. E ao reconhecê-las como um jogo, você já não é mais o prisioneiro delas. E quando você entende isso, uma nova pergunta emerge. Será que é possível saborear a vida plenamente sem precisar possuir nada? A mente condicionada acredita que mais coisas significam mais vida. Mas a verdadeira abundância não tem relação com quantidade. Tem a ver com a qualidade do momento presente. Tem a ver com o espaço interior que você experimenta quando não está buscando nada. Você pode estar sentado em silêncio, olhando uma árvore, ouvindo um som distante da vida ao redor e sentir-se completamente preenchido, sem esforço, sem conquista, sem nenhuma posse envolvida. Essa abundância não é algo que você obtém, é algo que você descobre que já está aí, por trás de todo o barulho da mente. Mas quando você se identifica com o que possui, com a sua casa, com o seu nome, com a sua aparência, com a sua posição social, cria-se um campo de medo. O medo de perder, o medo de não ser. Então, a vida se torna um campo de tensão, não de liberdade. A consciência, por outro lado, nunca possui nada. Ela apenas observa, aprecia, flui. E esse fluir é a abundância real, porque não depende do que está ao redor,
mas do que está dentro. Você pode saborear um café, ouvir uma música, tocar uma flor, sentir o seu perfume. Você pode experimentar prazer. A consciência não rejeita o prazer. O que ela dissolve é o apego ao prazer. Quando você está presente, o prazer surge como um perfume suave. Ele vem e você aprecia e depois vai embora e está tudo bem. Mas quando você se agarra a ele, quando tenta repeti-lo, produzi-lo, fixá-lo, nasce o sofrimento. Todo apego gera ansiedade. Todo prazer que você tenta capturar escapa. É como tentar guardar a luz do sol numa caixa. Quando você relaxa nesse fluxo, algo se abre. Você começa a experimentar os pequenos momentos com profundidade. Um sorriso, uma brisa, o silêncio entre duas frases. E isso basta. Você não precisa mais transformar o mundo em um objeto de consumo. Você começa a viver o mundo como uma manifestação sagrada. Você já se perguntou o que sobra quando tudo o que você possui é deixado para trás? Não apenas os objetos, mas os papéis, os títulos, os pensamentos sobre si mesmo. Quem permanece? Muitos têm medo de olhar para isso. Sentem que, sem as suas definições, não são nada. Mas, paradoxalmente, é nesse nada que a liberdade começa. Porque aquilo que você é de verdade não pode ser perdido. Quando você se ancora no agora, percebe que já está completo. A mente ainda pode tentar te convencer do contrário, pode dizer que falta algo, que você precisa correr atrás, alcançar, comprar, conquistar. Mas se você observar com atenção, você verá que essa é apenas uma velha programação mental. O agora é suficiente, sempre foi e sempre será. E quando você descobre isso, não como uma ideia, mas como uma experiência viva, nasce uma nova maneira de viver. Uma vida sem pressa, sem esforço para ser alguém, sem necessidade de provar nada a ninguém. Você pode finalmente apenas ser. Riqueza não é aquilo que você possui. É a capacidade de estar completamente presente, mesmo sem possuir nada. Você já notou como uma criança pode se encantar com uma folha caída ou com uma poça d'água? Essa simplicidade, essa abertura, esse frescor, isso é riqueza. Mas será que ainda conseguimos ver a vida assim? À medida que crescemos, acumulamos não apenas objetos, mas também filtros. Ficamos entorpecidos pelas repetições, pelos desejos, pelos medos. Perdemos o olhar fresco. E com isso, perdemos o acesso à abundância do agora. A verdadeira riqueza não está nas formas, mas no espaço entre as formas. No silêncio que acolhe os sons, na pausa entre os pensamentos, na presença que testemunha o mundo sem precisar dominá-lo. E quando essa consciência desperta em você, mesmo que por breves momentos, percebe-se uma mudança sutil, mas profunda.
Você já não persegue, você já não compara. Você descansa.